Há um momento na jornada em que o buscador percebe algo inquietante. Quanto mais ele tenta se iluminar, mais ele se sente perdido. É um paradoxo, como se o próprio ato de buscar a luz fosse a nova forma de fugir da sombra. Seja bem-vindo ao Portais da Realidade. Hoje, você vai entender como o ego pode se esconder até nas intenções mais puras e como ele é capaz de transformar a espiritualidade em mais uma forma de vaidade. Porque o verdadeiro despertar não é sobre acumular luz. É sobre se despir de todas as máscaras, inclusive daquelas que você acreditava serem sagradas. Respire fundo e se permita sentir o que vem agora, não com a mente, mas com o coração. O ego não teme o espiritual. Ele o deseja. Ele percebe que no mundo espiritual há poder, poder de influência, poder de admiração, poder de parecer especial. Então ele troca de roupa. O mesmo eu que antes se sentia superior por dinheiro, beleza ou status, agora se sente superior por estar desperto. Ele não quer desaparecer, quer apenas uma versão mais refinada de si mesmo. Esse é o início do ego espiritual, quando a mente começa a usar a linguagem da alma para continuar no comando. O ego espiritual não destrói o despertar, ele o imita. Ele repete frases como "sou pura consciência", "sou energia", mas, por trás dessas palavras, existe a mesma necessidade de controle. E enquanto a pessoa acredita estar se libertando, na verdade, está apenas preservando o eu sob um novo nome. Carl Jung dizia: aquilo que você chama de iluminação, o ego chama de sobrevivência. O despertar real não te faz sentir especial, te faz sentir humano. E é justamente essa humanidade que o ego espiritual mais teme. A forma mais perigosa de ego é a que acredita estar curada. Ela não grita, não ostenta. Ela apenas observa, julgando em silêncio. O ego espiritual vive comparando, mas agora disfarçado de discernimento. Essas pessoas ainda dormem. Esses não estão prontos. Eles não vibram na mesma frequência. Essas frases, por mais sutis que pareçam, são a linguagem da separação. E a separação é a raiz de todo o sofrimento humano. A consciência verdadeira não divide. Ela observa tudo sem julgamento, porque entende que cada um está onde precisa estar. Quando você se acha mais evoluído, já deixou de estar desperto. O ego espiritual cria uma hierarquia de almas, mas o divino nunca comparou ninguém. O despertar é circular, não vertical. Não há topo, há apenas profundidade. A falsa humildade é uma das máscaras mais elegantes do ego espiritual. É o não sou nada, sou apenas um canal da luz, mas dito com uma sutileza que ainda carrega orgulho. O ego espiritual não busca apenas reconhecimento externo, ele busca autoaprovação espiritual. Quer sentir que está certo, que está limpo, que é puro. Mas o divino não pede pureza, pede presença. A humildade verdadeira não é dizer eu não sou nada, é compreender que você não é separado do todo. O ego espiritual vive pela imagem, o ser desperto pela essência. Enquanto o primeiro quer parecer luz, o segundo se torna luz sem perceber. Hoje vivemos na era do marketing espiritual. Fotos em meditação, frases de sabedoria, gurus digitais. Mas há um abismo entre parecer desperto e ser presença viva.
O ego espiritual é um excelente ator. Ele cita Buda, fala de energia, de vibração, de alma, mas tudo isso sem nunca mergulhar na própria dor. E a dor é a porta, a sombra é o templo. O despertar não acontece no palco, acontece no silêncio do bastidor, onde ninguém aplaude, ninguém vê. A espiritualidade verdadeira não é um papel a ser interpretado, é um estado de rendição constante. E quem vive isso raramente precisa falar sobre isso. O ego espiritual adora a ideia de buscar. Ele se alimenta de cursos, retiros, técnicas, mantras. Mas há um segredo. Enquanto você busca, você mantém viva a ideia de que ainda não é. E isso mantém o ego respirando. O ego espiritual cria uma corrida infinita em direção à perfeição. Mas o despertar não é sobre chegar, é sobre parar de correr. A verdade não está no próximo livro nem no próximo mestre. Ela está no instante presente, onde nada precisa ser provado. Quando você para de buscar, não se torna estagnado. Você apenas começa a ver o que sempre esteve aí. A mente teme o silêncio, porque no silêncio ela perde o trono. O ego espiritual tenta até meditar, mas quer fazer a meditação funcionar. Quer controlar até o ato de soltar, mas o silêncio verdadeiro não é técnica, é rendição. Quando o pensamento se dissolve, não sobra vazio, sobra presença. E nessa presença, o ego não tem onde se apoiar. É por isso que a verdadeira prática espiritual é o não fazer. Não forçar, não lutar, não tentar controlar a própria transcendência. Você não desperta pela força, desperta quando para de resistir. Se até aqui essa mensagem ressoou com você, deixe nos comentários. Eu escolho a verdade interior. Essa simples frase ajuda a fortalecer o campo de consciência que estamos construindo juntos aqui no Portais da Realidade. Muitos tentam matar o ego, mas matar o ego é como tentar apagar a lâmpada que te permite enxergar. O ego é apenas uma ferramenta, não o inimigo. O problema está quando você acredita ser apenas ele. Sem sombra não há luz, sem forma não há essência. O ego é o contraste que dá forma à consciência. O verdadeiro despertar é a integração. Reconhecer a sombra sem rejeitá-la, ver o ego e sorrir para ele, sabendo que ele é apenas um reflexo do que ainda precisa ser amado. A sombra não é erro, é um pedido de acolhimento. A ferramenta mais poderosa contra o ego espiritual é a autoobservação, sem julgamento. Observar seus pensamentos como quem assiste a nuvens passando. Toda vez que você se vê querendo ensinar, corrigir, ser o exemplo, faça uma pausa e pergunte: isso vem da alma ou do desejo de ser admirado? A prática espiritual verdadeira é invisível. Ela acontece no silêncio da mente e na honestidade do coração. Autoobservação é coragem. É ver o que dói sem precisar justificar. É encarar o espelho sem precisar mudar o reflexo. E quando você se vê com verdade, a transformação acontece naturalmente, sem esforço. Em algum momento, o personagem espiritual cansa. Ele tentou controlar, impressionar, buscar, curar, mas percebe que nada disso o fez livre. E então, ele para. Esse é o momento da rendição. Quando o personagem se rende, o ser desperta. Não há iluminação. Há apenas o desaparecimento da ilusão. O eu espiritual se dissolve, e o que resta é o mesmo silêncio que existia antes de você nascer. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, curta este vídeo e escreva nos comentários:
Eu acolho minha sombra e caminho na luz. Compartilhe este conteúdo com alguém que também está nessa jornada, porque o despertar é pessoal, mas o caminho se torna mais leve quando é compartilhado. O ego espiritual é apenas a primeira camada. Atrás dele há outra, mais profunda, mais silenciosa, as memórias emocionais que o ego protege. No próximo vídeo, vamos falar sobre a libertação do passado e como a dor pode se transformar em portal para a consciência. Porque a verdadeira cura não é esquecer, é lembrar sem dor. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e continue firme. A jornada apenas começou.